Olá, amados, paz bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 9, com o tema Conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Lembrando que você pode adquirir este slide na plataforma ebdenfoco.com. Além do slide da classe de jovens, você também pode adquirir o slide da classe de adolescente e os slides da classe de adultos. Acesse www.ebdenfoco.com. Além dos slides dessas três classes, jovens, adultos e adolescentes, você também encontra os comentários em vídeo, comentário em áudio, comentários em PDF, subsídios em PDF e subsídios em vídeo, além de cursos grátis de capacitação para os professores. Então acesse www.ebdenfoco.com e conheça todo o nosso conteúdo para a sua escola bíblica dominical. Então é isso aí, a lição é a lição de número 9 e o assunto é o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Lembrando que nós estamos iniciando a segunda parte desta lição, desse trimestre, porque a primeira parte foi a primeira carta do apóstolo Pedro. Até a lição de número 8, nós estudamos sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Agora em diante, nós vamos estudar sobre a segunda carta do apóstolo Pedro. A segunda carta do apóstolo Pedro, ela tem como foco agora falsos mestres, heresias, especialmente a luta que a igreja primitiva teve com o gnosticismo, uma heresia, um grupo de pessoas hereges que levantaram-se dentro da igreja para deturpar o verdadeiro evangelho. Então, nessa segunda parte dessa lição bíblica, desse terceiro trimestre de 2019, da classe de jovens, nós estaremos estudando a segunda carta do apóstolo Pedro. E o foco dessa primeira lição da segunda carta do apóstolo Pedro é o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Tá bom? Então, vamos dar aqui continuidade aos comentários desta lição. O texto do dia nos diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Jesus, nosso Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e verso 2. O apóstolo, então, está aqui dando esse alerta aos irmãos, e é muito sugestivo porque ele está lidando com os gnós, os gnósticos. Os gnósticos era aquele povo que achava que o conhecimento é que justificava eles, é que salvava, era a partir de adquirir conhecimento. E aí Pedro vem e diz: a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A ideia aqui de Pedro é que conhecimento não é ruim, mas tem que ser o conhecimento verdadeiro e um conhecimento completo. O conhecimento de Deus e de Jesus, esse é um conhecimento útil para a salvação. A síntese diz: a fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele, que levam ao crescimento espiritual, impulsionam os crentes a fazerem a diferença no mundo e perseverem até o fim. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele, que levam ao crescimento espiritual. Olha, isso é muito claro, A fé no nosso Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele que leva ao crescimento espiritual. A fé e o conhecimento, essa fé e esse conhecimento levam ao crescimento espiritual porque é uma fé e um conhecimento que ele é relacional. Essa fé e esse conhecimento, eles não podem, melhor dizendo, a fé e esse conhecimento não podem ser adquiridos com simples leitura
leituras de livros e até mesmo leituras simples da Bíblia. Mas a leitura da Bíblia, que é a que produz fé, né? Porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus nos traz a fé e o conhecimento. Mas esse estudo bíblico, ele, para trazer esta fé e este conhecimento da qual traz o crescimento espiritual, ela precisa ser uma fé e um conhecimento relacional, não apenas intelectual. Ou seja, é preciso que você tenha um relacionamento com Deus, que você se comprometa a fazer aquilo que Ele pede, aquilo que Ele ordena na sua palavra. Uma fé e um conhecimento que não nos leva a um relacionamento de comunhão com Deus, não nos leva a crescimento espiritual e, portanto, não faz diferença nenhuma na vida do cristão, não faz diferença na salvação, não ajuda ou não implica em nada na salvação do cristão. O texto bíblico se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2 até o verso 11. Eu não vou me deter no texto, obviamente, esperamos que você já tenha feito um estudo sobre o texto, né? Nós não vamos nos deter no texto em virtude do tempo. A introdução nos diz o seguinte: nesta lição, começaremos o estudo da segunda carta de Pedro, documento no qual o apóstolo adverte sobre os perigos das heresias e dos falsos mestres da época, né? Se você estiver ouvindo só o áudio desse comentário, nós temos aqui uma imagem, né, no comentário, onde tem um homem com cabeça de lobo com uma Bíblia na mão. Muito sugestivo, porque essa epístola ela é um documento a qual o apóstolo direciona aos irmãos, alertando sobre os perigos das heresias e dos falsos mestres da época. E uma das heresias predominantes naquele momento era o gnosticismo. Por esse motivo, esta epístola é caracterizada pelo forte conteúdo doutrinário, com a intenção de levar os leitores ao verdadeiro conhecimento de Deus, ao crescimento espiritual, né, por intermédio do exercício da fé. E mais uma vez, voltamos a repetir, tanto esse conhecimento que leva a essa fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, devem ser relacionais, né? O conhecimento é um conhecimento a partir de um relacionamento que você tem diário com Deus através do estudo da sua palavra, da oração, da prática da palavra. E essa fé é uma fé que leva você a Cristo, que leva você a se satisfazer nele, a se alimentar dele. Essa fé e este conhecimento que leva ao crescimento espiritual é somente uma fé relacional. Pela sua experiência, o homem que já fora impetuoso e autoconfiante, Pedro, né? Pedro já foi um homem impetuoso e autoconfiante, sabia da importância de o crente amadurecer espiritualmente em direção a uma vida abundante e piedosa, né? Exatamente o que o comentarista coloca aqui, né? Pedro, pela sua experiência, ele fazia uma reflexão sobre ele mesmo, quem ele era e o que o evangelho fez com ele, né? Pedro era um homem impetuoso, um homem arrogante, um homem muitas vezes estúpido, né? Negou Jesus, se precipitava muitas vezes em algumas coisas, mas ele agora nesse momento, ele escreve aos irmãos com uma solenidade extraordinária, porque agora mostra a evidência que o evangelho transforma o homem. Isso Pedro queria passar para os irmãos. Olhem para mim, né, o quem eu era e o que o evangelho fez comigo. A transformação, a vida piedosa que hoje eu tenho, foi o evangelho que fez. Só o evangelho é capaz de libertar a pessoa dos piores vícios que ele possa estar preso. Primeiro ponto, a suprema importância do conhecimento de Deus. Perdão. Primeiro item do primeiro ponto diz, refutando o gnosticismo, né? Em sua segunda epístola, Pedro
dá ênfase especial ao conhecimento de Deus. Naquele contexto, como o gnosticismo havia distorcido o significado do saber, introduzindo sérias heresias no meio cristão, era necessário um ensino cuidadoso e fundamentado para refutar a filosofia gnóstica. Pois é, né? Como nós já falamos. A carta de Pedro foi escrita aos irmãos num momento em que muitos falsos mestres e muitas heresias haviam entrado no seio da igreja. E a principal heresia daquele momento era o gnosticismo, que eu já falei, repito, entendia que o conhecimento geral, o conhecimento de si próprio, o conhecimento de filosofias, enfim, o conhecimento no geral era parte fundamental para a salvação. E Pedro, então, vem contrapor isso com a sua carta. Entre outras coisas, os gnósticos acreditavam possuírem um conhecimento de origem mística, né? Que eles recebiam esse conhecimento, que algo espiritual dava esse conhecimento para eles irem em direção à salvação. Para eles, a salvação vinha por meio do conhecimento, basicamente pela capacidade intelectual e pelo autoconhecimento. Olha, parece muito com religiões que ainda existem hoje, como o budismo, o próprio espiritismo, nessa coisa mística do conhecimento, de conhecer a si mesmo, de investigar tudo para poder chegar a um nível, para poder chegar a um nível de conhecimento e de piedade para então ter a salvação. Mas basicamente a gente percebe que isso aqui é muito uma teoria de salvação pelas obras, né? Que você adquire o conhecimento, aquele que adquire o conhecimento, esse será salvo. Aquele que não adquire conhecimento não terá condições de ser salvo. E nós sabemos que o conhecimento que nos leva à salvação é o conhecimento de Deus. O conhecimento da obra de Cristo na cruz do Calvário para nos perdoar. E isso não envolve nenhum sistema de busca de conhecimento, né? Esse conhecimento é adquirido de forma muito simples, porque nós só precisamos conhecer a Deus a partir da sua palavra e a partir do nosso relacionamento com Ele. O conhecimento de Deus. Contrapondo tais heresias, Pedro diz que a graça e a paz são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. No grego, a palavra empregada para conhecimento é gnosis, da onde vem a ideia do gnosticismo. Mas aqui, nesse texto, o apóstolo acrescenta o prefixo ep, que significa completo, claro ou pessoal. No caso, seria epgnose, né? O apóstolo Pedro diz que a graça e a paz são multiplicadas pelo conhecimento, ou seja, pelo epgnose de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A ideia aqui é de que é um conhecimento completo. Não é um conhecimento vasto, mas é um conhecimento completo. Ou seja, às vezes nós paramos e pensamos porque muitas pessoas dizem aceitar Jesus, mas depois abandonam a fé. E às vezes fica pergunta, às vezes fica a crítica à igreja que não cuida, tal. Tudo bem, a igreja também pode e tem essa responsabilidade, essa culpa por deixar muitas pessoas se apartarem dela, né, por falta de cuidado. Sim, isso é verdade. Mas existe uma questão que às vezes é deixada de lado, que é a falsa conversão. A falsa conversão é resultado de um falso evangelho ou de um evangelho pela metade. E o que Pedro está dizendo aqui é justamente esse evangelho pela metade. Ele diz que um evangelho pela metade não leva a graça e a paz. Não multiplica a graça e a paz, não leva a Cristo. Somente um conhecimento completo, não é um conhecimento vasto, é um conhecimento completo, no sentido de que é um conhecimento claro, completo e pessoal. De que não falta ali nenhuma verdade, de que não é um conhecimento misturado, um conhecimento corrompido. Como muitas pessoas... Nós sabemos que tem muitos pregadores por aí que pregam o evangelho falsificado, ou um meio evangelho.
é este evangelho que traz prejuízo, que traz meias conversões ou falsas conversões. Então, Pedro está contrapondo à heresia dos gnósticos, dizendo o seguinte: não é um vasto conhecimento, mas é um conhecimento completo de Deus, o conhecimento verdadeiro, conhecer o verdadeiro Deus, conhecer o verdadeiro Salvador, não um Salvador místico, um mero Salvador. Uns querem conhecer somente o Salvador místico, outros querem conhecer só o Salvador histórico. Não, nós temos que conhecê-lo na sua completude, né, de forma clara, para que aí sim a graça e a paz sejam multiplicadas em nós. Ou seja, na perspectiva bíblica, o conhecimento divino não é algo abstrato ou baseado em algum tipo de esoterismo, e sim o resultado do relacionamento íntimo com Deus. Se esse conhecimento, que é um conhecimento completo, né, não é um conhecimento vasto, aquele conhecimento grande de muitos livros, basta a Bíblia. Basta a Bíblia. Basta ouvir que Jesus Cristo morreu por nós. Basta saber que o seu amor por nós foi tão grande que ele morreu em nosso lugar. É esse tipo de conhecimento, conhecimento completo, conhecimento verdadeiro. Não se baseia na quantidade ou em algo esotérico, como diz o comentarista, algo que causa êxtase. Não é preciso isso. Basta um conhecimento que nos leve aos pés de Cristo, que nos leva a nos relacionar com Ele, a nos render a Ele. Se esse conhecimento que nós temos de Deus não nos leva a nos render a Ele, esse conhecimento não nos leva ao crescimento espiritual. Este conhecimento também não significa possuir muita informação teológica na cabeça, exatamente. O conhecimento de Cristo aqui, que o epignose aqui é o conhecimento completo, é um conhecimento que é verdadeiro, íntegro, que não é falso, que não é contaminado. Não é uma quantidade enorme de conhecimento. Não é por esse lado. Este conhecimento também não significa possuir muita informação teológica na cabeça e pouca devoção no coração. Se o conhecimento teológico bíblico não nos leva à devoção, ele não está cumprindo o papel correto. Tal ocorre quando se pretende compreender as coisas espirituais da maneira puramente racionalista. A boa teologia cristã, salutar a todo crente, compreende conhecer ao Senhor de modo relacional e experiencial, expresso por meio da piedade. Ou seja, a verdadeira teologia cristã, ela deve nos levar a ter um conhecimento relacional, ela deve nos levar a fazer a vontade de Deus. Ela deve nos levar a praticar aquilo que a palavra nos ordena e abandonar aquilo que o mundo nos oferece. Todo conhecimento bíblico, ele deve nos levar a abandonar o pecado e nos aproximar de Deus. Se isso não acontece, esse conhecimento não está gerando o fruto necessário. Para o crente pentecostal, principalmente, conhecer a Deus é mais que uma questão de intelecto, é uma questão de profunda experiência existencial e espiritual. Não só para o pentecostal. Se você for pesquisar, às vezes há uma certa crítica aos irmãos que são tradicionais, né, históricos, reformados, por exemplo, mas existem muitos deles que são extremamente piedosos, homens espirituais, mulheres espirituais, cheios de Deus, que não têm o fervor pentecostal, mas que são verdadeiros cristãos e que não entendem que apenas o intelecto leva ao conhecimento de Deus, mas que o conhecimento de Deus, o crescimento espiritual, depende do nosso relacionamento com Deus. Conhecimento para a vida e piedade. Pedro faz, no verso 3, uma declaração que realça a divindade e a autoridade de Cristo, quando sublinha que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, né? Diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quem vai explicar isso bem é Paulo, né? Lá em Filipenses. Nós vamos ver isso já já. Pedro está dizendo que a divindade e a autoridade de Cristo, quando a divindade e a autoridade de Cristo, ela produz em nós esta mudança,
né? É a capacidade, é o poder de Cristo em nós que nos dá essas virtudes, não somos nós mesmos. Jesus, graciosamente, nos fornece absolutamente tudo o que necessitamos para a salvação e uma vida de santidade. Vamos lembrar de uma coisa, você jovem que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, né, acompanhando os comentários. Isso aqui é importante, né? Vou voltar aqui o outro slide que diz o seguinte: Pedro faz no verso 3 uma declaração que realça a divindade e a autoridade de Cristo, quando sublinha que seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E ele continua: Jesus graciosamente nos fornece absolutamente tudo o que necessitamos para a salvação e uma vida de santidade. O poder divino, a operação do Espírito Santo de Deus em nossa vida é quem nos traz a salvação, é quem nos santifica. As nossas próprias obras de santidade, elas são apenas obras e elas acabam nos levando a um legalismo e não a piedade verdadeira. Então, quem produz em nós essa mudança, quem produz em nós essa transformação é o poder de Cristo em nossas vidas. Sua autoridade não está confinada à devoção religiosa, mas abrange todos os aspectos da vida, né? A influência de Cristo em nossas vidas não é apenas para o culto, para a celebração, mas para todas as partes da nossa vida, como nós podemos ver aqui, na vida profissional, financeira, intelectual, relacionamento familiar, social, relacionamento íntimo, lazer, espiritualidade, questões emocionais e físicas. A autoridade de Cristo, ela implica e ela abrange todos os aspectos da nossa vida. Não tinha um apóstolo qualquer dúvida sobre isso, pois ele fora testemunha do poder de Cristo sobre a natureza. Ele viu Jesus andando sobre o mar, curando enfermos e assim por diante. Ele sabia que essa autoridade, esse poder de Deus não estava relacionado apenas a celebrações e a cultos, mas a toda a vida. E tinha ouvido do Mestre ressuscitado que todo o poder lhe havia sido entregue. Mateus 28, 18 e 19. Segundo ponto, a vocação celestial e as preciosas promessas. Primeiro, chamados por Deus. Todas as bênçãos espirituais são alcançadas mediante o conhecimento íntimo daquele que nos chamou. A divina chamada para a salvação e para a vida santa é para todos, né? É preciso conhecer a Deus para usufruir dele, né? Paulo diz que aprove Deus salvar alguns pela loucura da pregação, ou seja, é absolutamente necessário que tenhamos conhecimento de Deus a partir do Evangelho para alcançarmos essas bênçãos da salvação. Sua graça salvadora se estende a todos e a cada um dos homens. Pedro ressalta a dupla característica da devoção divina. Ele diz: a glória ressalta a nobreza do ser de Deus. Glorificar a Deus ressalta a nobreza do ser de Deus. Isso é glorificar a Deus, ressaltar a nobreza, a sua majestade, o seu poderio, a sua santidade. Isso é dar glória a Deus. A virtude, sua excelência e ética moral, né? A virtude de Deus é a sua excelência e ética moral. Segundo Lawrence Richard, não recebemos poder para sermos bem-sucedidos nos negócios, nem para nos tornarmos populares. Recebemos poder para vivermos vidas devotas. Se você e eu nos concentrarmos em viver vidas devotas, descobriremos que temos poder abundante. A ideia do Lawrence Richard é que o principal poder que nós temos que enfrentar é o poder da carne. Então,
recebemos poder para vivermos uma vida santa. Uma vida onde nós não nos entregamos ao pecado. Às vezes as pessoas pensam que uma vida de poder é uma vida que opera prodígios, maravilhas. Isso também é, mas o mais importante, nós recebemos poder, o principal do poder que nós recebemos é para viver uma vida santa. É para vencermos o pecado, é para vencermos a nossa própria natureza pecaminosa. Segundo, grandíssimas e preciosas promessas. Deus não nos deixa desamparados e sem direcionamento na longa caminhada cristã. Ele nos deu tudo para a vida e piedade, e também grandíssimas e preciosas promessas, as quais expressam o seu amoroso e fiel compromisso. 1 Pedro 1:4 diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus nos faz promessas e essas promessas são inerentes ao seu caráter imutável. Deus alicerça a nossa fé e fortalece a nossa esperança por meio delas. Hebreus, capítulo 10, verso 23 diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Como eu disse, as promessas de Deus para nós, para a sua igreja, é inerente, ou seja, é do mesmo caráter que ele, imutável, verdadeiras e imutável, não muda. As promessas são o combustível para a esperança do cristão. Não é reconfortante saber, por exemplo, que temos a promessa da vida eterna e essa promessa não muda. E para sempre estaremos com o Senhor, né? Como nós vemos em Apocalipse 21 e 22 e em 1 João 2 e 25. É muito importante e é muito bom ter essas promessas. E é melhor ainda saber que essas promessas são inerentes ao caráter de quem prometeu. São imutáveis, elas não morrem, elas não falham, elas não mudam. Elas continuam a mesma. Se Deus é Deus e vai continuar sendo Deus, as suas promessas continuarão sendo fiéis e verdadeiras. Mas as promessas do Evangelho não dizem respeito somente aos eventos escatológicos, né? Elas também se referem às bênçãos espirituais decorrentes da nova vida em Cristo, principalmente a participação da natureza divina. Isso aqui é muito, muito interessante, né? Porque eu lembro aqui de um texto do Chambly, onde ele diz que mais do que aderir ao cristianismo, a ideia do cristianismo, mais do que uma adesão a uma religião, a ideia do cristianismo é uma participação na natureza de Cristo. Não é que nós vamos ser pequenos deusezinhos, não. Mas nós seremos pequenos cristos, como traz a ideia da palavra cristão, não? Pequenos cristos, que é a imagem de Cristo, né? É a vida de Cristo em nós. Isso não significa que nos transformamos em pequenas divindades, mas que nos tornamos novas criaturas, regeneradas e santificadas. Ou seja, quando nós falamos que nós somos cristãos, pequenos cristos, é que nós temos o caráter de Cristo. Nós vivemos a partir do caráter de Cristo, a partir da sua fidelidade ao Pai, a partir da sua santidade, a partir da sua obediência. Tá? Então nós somos pequenos cristos no sentido de que nós imitamos ao Cristo, o nosso Senhor. Quem tem comunhão e reflete o caráter moral de Deus, enquanto os falsos profetas prometem uma falsa liberdade que aprisiona o homem aos desejos da carne. O evangelho genuíno liberta e nos livra da corrupção. Então, é por aí que nós precisamos imitar a Cristo, porque ele é um ser livre. Ele foi um ser livre aqui na terra e continua. E nós, somente por imitá-lo, seremos também livres de toda corrupção. A fidelidade de Deus à sua palavra. Podemos confiar na palavra empenhada de Deus, pois temos a firme convicção de que ela não volta vazia, antes fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo para que foi enviado, como nós podemos ver em Isaías
55 e 11. Ele mesmo diz o amém à sua própria promessa. É preciso sabedoria para interpretarmos as promessas bíblicas, além de tomarmos cuidado para não lermos as Escrituras com uma caixinha de promessas, selecionando as partes que nos convêm. Devemos ter cautela de verificar quem são os destinatários das promessas. Esse discernimento é importante, porque nós vamos ver já no próximo slide. Há promessas individuais e promessas coletivas. Há promessas à igreja e há promessas a Israel. Mas, aqui, nós precisamos entender o seguinte. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Por quê? Porque a sua palavra é inerente a Ele. É o mesmo caráter, não muda. O apóstolo Tiago diz que nele não há mudança e nem sombra de variação, né? Ele não muda e a sua palavra também não muda. Ao longo do Antigo Testamento, ao longo do Antigo e do Novo Testamento, encontramos promessas gerais e individuais, promessas que foram direcionadas a Israel e promessas para a igreja. Então, essa distinção é preciso ser feita, é preciso ser aprendido, né? Para não fazermos confusões. Terceiro ponto, a fé crescente e frutífera, né? A fé que cresce e frutifica. Primeiro ponto, crescer requer diligência. Embora a vida cristã seja o resultado da graça de Deus, não somos isentados da nossa responsabilidade humana. Deixa eu voltar aqui para nós comentar esse slide, né? Embora a vida cristã seja o resultado da graça de Deus, nós não somos isentados da responsabilidade humana, né? Nós temos responsabilidade, sim, para com a salvação. Nós não temos méritos na salvação. Nós não conquistamos a salvação, mas nós temos, sim, responsabilidades. Assim como uma planta precisa ser regada e adubada para crescer e dar frutos, a vida cristã requer disciplina, empenho permanente, cooperando com o Senhor. Paulo diz em Filipenses 2, 12 a 13, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, né, uma fé que não leva à obediência não é fé, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, vivam a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, né? Nós temos que exercitar a nossa salvação, tendo vida piedosa, mostrando que fomos transformados pela ação de Deus em nossas vidas. Sem dúvida, a fé é a raiz primária da vida cristã. Hebreus 11 e 1 nos diz sobre isso. E ela expressa uma firme convicção em Deus e na sua provisão. Como diz o pastor John Piper, a fé nos apresenta ou nos faz confiar numa pessoa que é totalmente fiel, que é totalmente poderosa e, portanto, totalmente capaz de cumprir a sua promessa. Essa pessoa é Cristo. Dada a sua importância, o escritor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o busca. Essa última parte aqui, creia que ele existe e é galardoador do que o busca, crer que Deus é recompensador daqueles que o buscam, é mostrar a veracidade da fé. Porque acreditar somente na existência de Deus, o apóstolo Tiago diz que os demônios também acreditam, creem que estremecem, mas isso não influencia na vida deles, na existência deles, né? Mas o cristão tem que crer na existência de Deus e crer no poder e na ação de Deus, no que ele é capaz de fazer e no que ele faz, né? E isso depende muito do nosso relacionamento com ele. Pedro deixa entrever que a fé não é o único ingrediente da espiritualidade cristã. Acrescentai a vossa fé significa tomar abundantes providências, esforçando para agregar virtudes. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência,
acrescentai à vossa fé virtude, e a virtude a ciência. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, né, eu gosto muito da explicação do pastor John Piper, quando o Paulo fala lá, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O pastor John Piper, ele fala que, apesar da salvação ser pela graça, por meio da fé, mas a fé, o cristão, para manter a fé, existe ali um combate. Por que existe esse combate? Porque existe um inimigo. Então, a gente não pode pensar que a espiritualidade é uma coisa tão simplória, né? Que a gente não precisa imprimir nenhum esforço. É claro que existe imprimir um esforço na vida cristã, porque nós temos dois inimigos vorazes. O primeiro inimigo somos nós mesmos, a nossa natureza caída. E o segundo inimigo é Satanás. Lembra que lá atrás nós falamos sobre poder, o poder que Deus nos dá, primeiramente, para vencer a nós mesmos. Então, John Piper fala que, quando Paulo diz o bom combate é o combate da fé, e é um combate, porque nós temos inimigo. Nós não podemos achar que a vida cristã é uma vida de espiritualidade vazia, com aquela bobagem de espiritualidade apenas no culto, ou daquele misticismo, como muitos imprimem aí na sua vida. Não, a vida cristã é uma vida que tem desafios, porque nós temos inimigos. Afinal, a fé sem obras é morta, escreveu Tiago em sua carta. Desenvolvendo as virtudes cristãs. O que devemos acrescentar à fé? Primeiro, a virtude. No grego, areté podia significar excelência, bondade ou até mesmo bravura. Areté é um princípio espiritual ético aplicável a qualquer aspecto das suas vidas. Olha, o que devemos acrescentar à fé? Virtude. Ou seja, caráter. Tá? A pessoa é uma pessoa de fé, mas uma pessoa sem caráter, é uma fé sem virtude. Né? Ele pode dizer que acredita em Deus, ele pode dizer que acredita em Cristo, mas essa é uma fé sem virtude. Essa fé sem caráter, ela não é uma fé salvífica. Numa cultura que valoriza a busca do sucesso, o cristão é exortado a perseguir a excelência. Depois, prossegue Pedro, adicione ciência, isto é, o conhecimento de Deus. E eu sempre volto a lembrar que esse conhecimento não é um conhecimento vasto de estudar muito, mas é um conhecimento verdadeiro, um conhecimento completo, verdadeiro e puro de Deus. Na sequência, temperança, que é domínio próprio, né? Paciência, né? Que é a perseverança, piedade, que é uma vida humilde, devota, amor fraternal, né? Amor para com os iguais, e amor no geral, que é amor para com todos, que é a caridade, o amor ágape, o amor de Deus para com todos, não só pela comunidade. O clímax, portanto, da vida cristã é o amor ágape, o amor perfeito de Deus, o amor por todos, inclusive por aquele desconhecido ou por aquele que lhe faz o mal. Né? O desenvolvimento das virtudes cristãs vem aí temperança, né, que é domínio próprio, se autocontrolar, paciência, perseverança, vencer aí as dificuldades, piedade, e uma vida humilde, uma vida devota, amor fraternal, amor pelos irmãos, amor pelos iguais, e a caridade, que é o amor ágape, né, que é o amor por todos, inclusive o amor pelos aqueles que nos perseguem, aqueles que são considerados inimigos da fé. Deixando de ser estéril. Na medida em que desenvolve tais virtudes e cresce espiritualmente, o cristão deixa de ser estéril. Né? A espiritualidade abundante e rica extrapola o simples ato de crer, resultando em bons frutos e maturidade, caráter. Né? Lembra lá de Gálatas 5 e 19 em diante, que contrapõe lá as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o ápice do crescimento espiritual, né? Amor, paz, longanimidade, bondade, misericórdia, domínio próprio, fé e assim por diante. Enquanto isso, o crente que não se alimenta da palavra e não desenvolve hábitos e disciplinas
espirituais saudáveis é carente e estagnado. Lembra do que eu falei que o John Piper interpreta lá, segundo Timóteo 4:7, quando Paulo diz: combati o bom combate. Nós temos que ter em mente que John Piper tem razão. A vida cristã é um combate. Não pense que, eu aceitei Jesus. Tá, parei. A vida cristã é um combate. E a fé, ela é dinâmica, ela não é estagnada. O crente não pode ficar estagnado. Lembra dos talentos lá? Que às vezes a gente tem a interpretação errada da parábola dos talentos. Um multiplicou, o outro não multiplicou e o outro escondeu. Ou seja, um trabalhou para que o reino crescesse, o outro também. E o último estagnou, morreu. Segundo o texto, no verso 9, esse tipo de crente é espiritualmente cego e mentalmente esquecido. A cegueira espiritual, ou pelo menos a deficiência visual, impossibilita que enxerguem ao longe algo típico daqueles que perderam a capacidade de ver pelos olhos da fé. Olha, esse tipo de visão que o comentarista comenta aqui é só a partir de uma vida de leitura da palavra de Deus e de oração. Quem não lê a Bíblia e não ora não consegue enxergar sobre o prisma da palavra de Deus. Realmente fica, como Pedro diz, cego espiritual. O esquecimento faz com que estes crentes percam a memória daquilo que Deus fez em suas vidas e conduzindo-os ao retrocesso. Bom, como eu já disse, a vida cristã é uma batalha, é um combate. Satanás está aí para poder nos impedir, a nossa carne está aí para poder nos impedir, e nós precisamos estar sempre renovando as nossas forças na leitura da palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, porque a vida cristã não é uma coisa estática. A fé cristã não é estática, é dinâmica. Fazendo firme a vocação. Diante das consequências trágicas que uma fé nominal e improdutiva pode acarretar, o escritor bíblico lista aos destinatários da carta a aumentarem os seus cuidados. Olha só, o comentarista, o escritor bíblico, melhor dizendo, insta os destinatários da carta a aumentar os seus cuidados. 2 Pedro 1:10 diz: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte: sejam práticos na palavra. Tá? Procurai fazer cada vez mais firme a vocação de vocês. Ou seja, mostre o caráter transformado de vocês. Mostre a piedade de vocês, a devoção de vocês. Não sejam cristãos nominais. Sejam cristãos que realmente leem a Bíblia, que realmente oram, que realmente se preocupa com a vida daquele que está se perdendo. Enfim, Pedro está nos exortando aqui. Não sejam crentes nominais. Esta recomendação mostra de modo inconfundível que, em termos bíblicos, a eleição não é uma ação incondicional da parte de Deus, sem qualquer responsabilidade do homem. A eleição é incondicional, sim, porque quando Deus nos elege, Ele não nos elege por uma pré-qualidade nossa. Não. Quando Deus nos elegeu para sermos salvos, Ele não viu nada bom em nós para poder dizer, não, eu elejo esse e não esse. Na verdade, a sua eleição é incondicional, sim. Agora, isso não exime nenhum cristão de responsabilidades de ser fiel a Deus, de ser dedicado ao seu evangelho. Estando em Cristo, e assim o fazendo, temos entrada garantida no reino de Deus. Né? 1 Pedro 1:5 diz, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que viver uma vida prática, viver a palavra. A nossa espiritualidade precisa ir além do templo, além das nossas reuniões de oração. Tem que ser no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa vizinhança, em todo lugar que estivermos. Todos somos exortados a perseverar até o fim,
aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que permanecer fiel no combate da fé até o fim será salvo. Nós não podemos nos tornar infiéis e omitirmos de sermos práticos na palavra de Deus, de ter uma fé, de exercer uma fé dinâmica, é sim sermos fracassados na fé, sermos infiéis. Nossa conclusão. Como foi possível aprender nessa lição? O conhecimento de Deus não é algo abstrato e teórico, nem fruto de algum tipo de misticismo. É o resultado do nosso relacionamento íntimo e experiencial com Ele. Todavia, este conhecimento precisa aumentar continuamente, por isso somos instados a conhecer e a prosseguir a conhecer o Senhor, como diz o profeta Oséias no capítulo 6, no verso 3. Na medida em que cremos na fé, na medida em que crescemos na fé, melhor dizendo, desenvolvemos virtudes de uma vida cristã genuína e frutífera. Lembrando que a fé verdadeira, ela é prática, ela é dinâmica, ela não é estática. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas. E só lembrando os nossos cursos gratuitos, agora os nossos anúncios, né? Interpretação bíblica do texto ao púlpito, Lutero e a Reforma Protestante, a Bíblia sua origem e propósito, os passos de uma aula dinâmica, isso aqui é importantíssimo para o professor, estilo de aprendizagem formidável para o professor, nunca deixa de fazer estes cursos. São gratuitos. Nosso recadinho aqui, não pirateie este slide, né? Nós precisamos que você use ele apenas baixando na plataforma do Vida em Foco. E por fim, nós terminamos nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.